Então hoje a gente vai começar, a gente terminou a parte de estrutura, né, e propriedade química das macromoléculas. Agora a gente vai entrar na parte mais de reações metabólicas, né, como por exemplo aqui a via glicolítica e via das pentoses fosfato. Depois a gente avança para o ciclo de Krebs e finaliza com a cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria. Então, para a gente dar início à via glicolítica, né, vamos abordar alguns assuntos introdutórios antes de a gente chegar nas reações propriamente ditas. Então, esse assunto está no capítulo 14, tá, do livro do Lenier, junto com outros assuntos, né, que é a gliconeogênese e via das pentoses fosfato. Bom, deixa eu carregar aí para vocês. Primeira coisa, vamos entender o que significa a via glicolítica, o termo glicólise. Se o som ficar ruim ou ficar baixo em algum momento, vocês paralisam a aula aí e me avisem. Não tem problema não, tá? Então, gente, aqui eu vou fazer um comparativo um pouco de plantas com animais nessa parte via glicolítica, tá? Mas a palavra glicose a gente já estudou na parte de carboidratos. O que é a glicose, né? A glicose é um carboidrato de 6 carbonos, né, com hidrogênio, com oxigênio, com o grupo químico aldeído, né? Essa glicose, quando a gente fala de animais, ela é originada principalmente a partir dos carboidratos que a gente ingere na alimentação, né? Isso vai para o estômago, o intestino absorve, coloca na corrente sanguínea e transporta para as células para ser utilizado como uma reserva de energia, né? Então, o carboidrato sendo usado como uma reserva energética nos animais, né, via corrente sanguínea. Agora, quando a gente for falar de vegetais, a gente vai ter que entrar com a sacarose primeiro. Eu vou mostrar com as figuras mais adiante como que entra essa questão da sacarose, que vai ser quebrada em glicose mais frutose, tá? Então tá aí, ó. A glicose é a principal combustível na maioria dos organismos e ocupa a posição central no metabolismo de plantas, animais e micro-organismos, tá? Então, quando eu digo aqui que a oxidação completa até CO2 e água, a gente vai entender o que é essa oxidação completa quando a gente chegar em ciclo de Krebs, que é quando é a mesma coisa que eu pegasse uma molécula de glicose, se ela tem 6 carbonos, ela vai formar 6 moléculas de CO2, tá? E junto com isso vai formar as moléculas de água também, durante o processo oxidativo de quebra do carboidrato, né? Durante esse processo que a gente chama de respiração, né? Que começa com o citosol, né? Dentro da célula e depois termina na mitocôndria, né? A respiração celular. E aí, aqui nesse parágrafo está escrito aí, ó, ΔG, linha zero, né? Variação da energia livre de Gibbs de menos 2.840 kJ, né? Então, seria a quantidade de energia que é liberado, tá, durante o processo de oxidação da glicose. Tá? É a quantidade de energia que vai ser liberada, porque eu tô considerando a glicose, um carboidrato, como uma fonte energética, uma fonte de energia. Então, qual é a quantidade de energia que uma glicose pode proporcionar para a célula? Menos 2.840 kJ. Fecha o áudio aí para mim, fazendo favor. Pessoal, vocês mesmo podem fechar o áudio de alguém que abrir sem eu perceber. Porque para mim fechar áudio de alguém, eu tenho que sair do PowerPoint e voltar lá no Skype. E aí é meio complicado. Então eu peço a vocês o favor de fechar esses áudios quando abrir. Eu sei que acontece, isso é normal. É só para vocês me ajudar mesmo. Então, com o armazenamento de glicose em polímeros de alta massa molecular, aí vem outra questão. A célula vegetal armazena carboidrato como amido. Os animais armazenam a glicose como glicogênio. Então, o amido é glicose pura. O glicogênio também é glicose pura. Tá?
tá? Só que tem diferença entre eles, é o número de ramificação, né? Então, são carboidratos, são fontes energéticas para animais e para vegetais. Aonde eu vou encontrar o amido? Nos grãos de cereais, na batata inglesa, na batata doce, né? na cenoura, na beterraba, né? Na abóbora, todo mundo vai ter amido nos seus tecidos, né? Armazenado. E aí, então, o amido e o glicogênio são uma reserva de energia para aqueles tecidos, seja vegetal ou animal. É uma reserva que ele tem ali de combustível para ser consumido e liberar a energia que a célula precisa, né? Tanto vegetal como animal. Então, quando as demandas energéticas aumentam, a glicose pode ser liberada desses polímeros, seja do amido ou do glicogênio, e é empregada, utilizada para produzir ATP na célula. Então, justifica o termo que a gente fala, que o amido e o glicogênio são reservas de energia para a célula, tá? Esse esquema aí, do slide 5, no centro aí está aí, ó, glicose. E aí tem 4 opções, né, 4 setas azuis que estão mostrando quais os caminhos que a glicose pode tomar dentro do metabolismo, na célula, né? Então note que a primeira seta à direita, no alto, está mostrando aí, ó, armazenamento, ó, na forma de glicogênio, amido e sacarose. Então, é uma forma geral que está sendo apresentada aí. Glicogênio para células animais, amido e sacarose para células vegetais. Então, é a glicose sendo armazenada na forma de reserva energética. Essas 3 formas que estão apresentadas aí. Mas a glicose também pode ser utilizada para a síntese de polímeros estruturais, que é a seta da esquerda, no alto. Ó, matriz extracelular e polissacarídeos de parede celular. Então, a glicose ela pode fornecer os seus carbonos, seus 6 carbonos, para que este carboidrato seja transformado em outros carboidratos que vão fazer parte da parede celular, por exemplo. Então, é uma função de estrutura. Então, a glicose está sendo usada com a função estrutural, diferente de armazenar energia, né? Armazenar amido glicogênio, estrutura, parede celular. Embaixo, à esquerda, está escrito aí, ó, oxidação via pentose fosfato. Embaixo à esquerda. Aí está aí, ó, ribose 5-fosfato. A gente vai ver isso, que é uma opção de oxidação da via glicolítica para produzir ribose 5-fosfato e outros intermediários que a via glicolítica, que é o motivo da aula de hoje, não produz, né? Então, a glicose ela pode tomar vias diferentes, já é a oxidação, né? Estou falando já de liberação de energia. Essa produção de ribose 5-fosfato pela via das pentoses é uma via oxidativa alternativa para oxidar a glicose e produzir alguns intermediários, como, por exemplo, a ribose 5-fosfato, que é importante para produzir o DNA e o RNA, tá? Estruturalmente. E aí eu deixei, por último, a setinha da direita embaixo, oxidação via glicólise, produzindo piruvato. Isso aí é o que a gente vai ver, via glicolítica. É a transformação da glicose em piruvato. A glicose tem 6 carbonos, o piruvato tem 3. Então, a partir de uma glicose, nós vamos ver a formação de 2 moléculas de piruvato, tá? Então, aí nós vamos ter 10 reações com várias enzimas, vários intermediários, que a gente vai discutir
em cima disso daí, tá? Então, daí, eu trouxe isso aí para vocês perceberem o leque de opções que a célula pode ter com o carboidrato, no caso aí a glicose. O leque de opções que ela pode encaminhar essa molécula de glicose que está servindo ela está levando os carbonos para diversas opções, tanto para armazenar, para fazer estrutura, e duas vias de oxidação. Então, isso aí dá versatilidade para a molécula de glicose ser utilizada da melhor maneira possível dentro da célula, tá? E a gente vai focar nessas duas de baixo aí, ó, que é pentose e via glicolítica. Então, vamos lá. Esse slide 6 aqui, ele traz uma visão geral também de respiração. Antes da gente ficar falando de etapas, uma por uma, eu gosto de dar essa visão geral para a gente não ficar perdido no assunto, né? Então imagine que eu tenho qualquer célula do nosso corpo, qualquer célula de um cavalo, de um porco, uma célula vegetal, né, seja na folha, seja no fruto, na semente, no caule, né? Quais são as fontes que esses tecidos, que esses organismos vão utilizar como fonte de energia? Quais moléculas serão utilizadas como fonte de energia, tá? Eu listei aí, ó, à direita, sacarose, hexose fosfato, triose fosfato, amido, lipídios, ácidos orgânicos, proteínas, frutanos. Tudo são moléculas orgânicas, ó. A sacarose, por exemplo, qual é a composição da sacarose? Alguém pode me dizer aí? O que compõe a sacarose? Quais são as duas moléculas que compõem a sacarose? Vocês lembram? Glicose e frutose. Isso, perfeito. Glicose e frutose. Ele colocou aqui sacarose porque eu vou mostrar isso mais para frente. Se eu partir de uma célula vegetal, eu vou ter que falar de sacarose. Mas a sacarose ela é quebrada em glicose e frutose. E a via glicolítica, a gente vai ver que na célula animal começa com glicose, mas eu vou chegar lá. Depois vem aqui, ó, hexose e hexose fosfato. O que é isso? É a glicose ou a frutose. Ou outras que tenham fósforo na estrutura. Triose. O que eu posso ter? Triose fosfato. Gliceraldeído de hidroxiacetona. A gente viu isso na aula de estrutura de carboidrato. Amido. Qual a composição do amido? Glicose. Lipídios. Entre os ácidos graxos, que a gente vai ver mais para frente, né? A gente não sempre comenta, a gente não ouve falar que o ser humano, quando ele faz atividade física, primeiro ele consome o glicogênio, que é a reserva de carboidrato. Depois ele vai consumir as gorduras, né? No caso os lipídios, com seus ácidos graxos. E por último, a proteína, né? Então, são fontes energéticas, ó. Ácidos orgânicos, eu posso dar o piruvato, citrato, malato, tem vários, a gente vai ver na via glicolítica e ciclo de Krebs. Proteínas, não é a primeira opção como fonte energética, mas pode ser usado com os seus aminoácidos. Frutanos é um tipo de carboidrato. Então, tudo aí é um geralzão que não especifica qual organismo. Está incluído todo mundo, animal, vegetal. Aí vamos para o centro do slide. Está aí, ó, processo de oxirredução. A respiração celular é um processo de oxirredução. Por quê? Nós vamos falar muito de transporte de elétrons. Lembra lá da química, quando uma molécula perde um elétron, ela fica oxidada, e aquela que recebe o elétron fica reduzida. Então eu vou ter oxidação e redução o tempo todo durante o processo respiratório. Então, de uma forma geral, a respiração celular é um processo de oxirredução, porque os elétrons vão ser transferidos de molécula para molécula durante o processo. E aí, trago outro termo que está aqui, ó, substrato orgânico reduzido. São esses que eu listei do lado direito: sacarose, hexose.
São substratos orgânicos reduzidos. Por que o termo reduzido? Porque esses substratos estão ricos em elétrons e energia para ser liberada. Eu não acabei de falar que quem oxida perde o elétron, quem reduz ganha o elétron. Então, a molécula que está reduzida, ela tem o elétron com ela e vai poder passar ele adiante durante o processo respiratório. Então, todas essas reservas que eu listei aí estão reduzidas, estão com elétrons disponíveis para ser liberados, tá? E aí, no final do processo respiratório, a gente vai ter duas opções. A da esquerda aí é a mais comum que a gente vê, que é a formação de ATP, ó, energia na forma de ATP. Mas eu quero que vocês fiquem bem atentos a uma coisa. Respiração celular não é feito só para produzir ATP. Essa parte que eu coloquei aqui de intermediários biosintéticos, esqueletos de carbono, é extremamente importante durante o processo respiratório. Principalmente a gente vai ver isso no ciclo de Krebs, tá? Por quê? Quando uma célula pega uma glicose dessa e vai oxidar ela durante o processo respiratório, ela vai induzir mudanças estruturais nessa molécula da glicose. E aí, o metabolismo celular, junto com o citosol e a mitocôndria, eles têm diversas demandas. Entre essas demandas, a demanda em produzir ATP é muito grande. Beleza. Então, esses substratos podem ser usados para produzir ATP. Mas esses substratos, né, podem também ser utilizados para que eu pegue uma glicose e transforme essa glicose em uma outra molécula. Imagina, se eu pegar uma glicose de 6 carbonos e usar esses carbonos dela para produzir um aminoácido, para produzir um lipídio, para produzir um hormônio, um metabólito secundário, eu não estou produzindo energia, eu estou produzindo intermediários biosintéticos. Eu peguei o carbono da glicose e transformei esses carbonos em outra molécula diferente. Mas eu não estou falando de ATP. Eu quero que vocês enxerguem que são duas opções. Ou eu uso a glicose para produzir ATP, ou eu uso os carbonos da glicose para produzir outras moléculas que eu coloquei aí, ó, lipídio, aminoácido, hormônio, metabólitos secundários. Por isso que eu estou dizendo que respiração não é feito só para produzir ATP, e sim também produzir intermediários biosintéticos, os chamados esqueletos de carbono, né? Usar o carbono para produzir outras moléculas. Espero que tenha ficado bem claro isso daí para vocês. Tá, agora nós vamos gastar um tempinho bom aqui nesse slide aqui. Esse slide aqui é do livro do Thijs Zeiger, de Fisiologia Vegetal, tá? Ele não consta no livro do Lenin. Porque o livro do Lenin, ele é muito voltado para células animais, né? E o livro do Thijs é um livro propriamente para fisiologia vegetal. Então ele aborda com uma visão mais para a planta. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Imagine que eu estou que isso aqui está tratando do citosol de uma célula vegetal. Está escrito lá no alto aqui, ó, citosol. Dentro desse citosol tem um plastídio, que é esse quadradinho à direita aí, ó. Tem um plastídio. Se eu estiver falando de uma folha, esse plastídio pode ser um cloroplasto. Se eu estiver falando de um outro tecido que não é folha, por exemplo, a célula, pode ser um amiloplasto, tá? Então, imagine que você tem uma célula vegetal. E aí, dentro dessa célula tem o citosol
E tem a mitocôndria, que é esse mais rosadinho que está na parte de baixo do slide, mitocôndria. Né? A gente sabe que o citosol tem ali o cloroplasto, mitocôndria, núcleo, retículo endoplasmático, rugoso. Né? Se for parte aérea, vai ter o cloroplasto, se não for, vai ter outros plastídeos diferentes, por aí vai. Notem aonde está escrito glicólise, que é um quadradinho roxo que está aí no meio do slide. Ó, glicólise. Começa com a palavra sacarose, e aí tem uma setinha que vai para baixo e a outra que vai para cima, tá? Hexose fosfato. Depois vem triose fosfato. Depois vem ácidos orgânicos. Vocês estão acompanhando isso aí? Vocês estão conseguindo? Me dá um ok aí para me saber. Tem como repetir, professor? Tem. Deixa eu só mudar o meu mouse de mão aqui. Olha aí onde está escrita a palavra sacarose, lá no alto. Sacarose, sucrose, que é sacarose. Acharam? Sim. Abaixo da sacarose está escrito glicólise. É um quadradinho, um retângulo, né, meio arroxeado. Note que isso aí é a via glicolítica que a gente vai estudar. Começa aí, ó, hexose fosfato, triose fosfato e ácidos orgânicos. Então, a via glicolítica é isso aí que nós vamos ver. Primeira coisa que eu pergunto para vocês. Onde local dentro da célula que está ocorrendo a via glicolítica? Qual local, qual compartimento celular que está ocorrendo a via glicolítica? No citoplasma? Perfeito. Citoplasma, citosol. Boa, já nos localizamos. Onde vai ocorrer a via glicolítica? Citosol. Por que ele colocou aí hexose fosfato? Porque pode ser a glicose, pode ser a frutose. Notem que está escrito sacarose no começo. Por que está sacarose? Deixa eu passar um slide aqui. Eu vou passar para o slide 8. Vê se carregou aí para vocês. Tem uma planta inteira aí. Um slide azul. Carregou aí? Sim. Beleza. Então, imagine você tem uma planta lá. Né? Tem raiz, parte aérea dela. Todo mundo já pegou uma folha de manga e vê que ela tem várias nervuras. Né? A folha ela é cheia de nervuras. Aquela nervura, ela está conduzindo os feixes vasculares do xilema e do floema. Tá? Vamos imaginar que seja uma folha madura. Uma folha madura. Ela pega, faz fotossíntese. Né? O CO2 da atmosfera, a água sobe pela raiz, pelo xilema, chega por essas nervuras da folha e libera essa água com os nutrientes minerais na folha. Né? E aí a célula consegue produzir os fotoassimilados com o processo fotossintético. Né? CO2 da atmosfera, luz. E aí, essa mesma folha, quando ela produz esses fotoassimilados, ela precisa translocar esses fotoassimilados para os frutos, para a raiz. Note nessa plantinha aí que tem uma folhinha nova no ápice dela, tem uma folhinha nova. Essa folhinha nova, ela ainda não é autossuficiente. Ela precisa que essas folhas mais velhas mandem via floema os fotoassimilados para ela poder formar os tecidos dela até ela ser capaz de fazer fotossíntese e ser uma folha autônoma. Então, o xilema e o floema, o xilema traz a água e os nutrientes da raiz, né, do solo, até as folhas. Vou passar mais um slide para vocês perceberem mais um detalhe.
quando eu estou falando de xilema e floema. Slide 9. Tem uma folhinha no alto mostrando o desenho de uma folha cortada. Dá para vocês ver várias nervuras nessa folha. E aí tem uma setinha de onde eles tiraram um quadradinho, fizeram um corte nessa folha. E a setinha mostra essa figura agora no meio do slide de forma aumentada. O que que tem aí no meio dessa folha? Todas essas células verdes são células da folha que tem cloroplasto e vão fazer fotossíntese, né? Tem uma camadinha de célula superior verdinha e tem uma camadinha de células que são aleatórias, são um verdinho mais claro, que também são células que vão fazer fotossíntese. É o chamado parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Note que no meio dessa figura tem uma estrutura arredondada com várias célulazinhas e tem uma regiãozinha que está mais rosada e uma região mais azul. Isso aí, gente, é uma nervura da folha. É o corte, onde eles fizeram o corte com o bisturi, você vê uma nervura cortada. Se você pegar uma folha de manga e cortar ela com a faca, claro que você não vai enxergar, porque nosso olho não tem o aumento necessário para enxergar os vasos condutores dentro do feixe. O feixe é a nervura. Dentro de cada nervura daquela tem xilema e floema. O azulzinho é o azulzinho é o floema, o rosinho é o xilema. Note que está escrito aí, o xilema é o mais rosinha. Então, a água e os sais minerais que estão vindo lá da solução do solo passaram pela raiz, pelo caule, chegou pelas nervuras da folha e quando chega na folha descarrega a água e os nutrientes para essas células verdes aqui da folha pegar esses nutrientes e produzir fotoassimilados no processo fotossintético. Depois que produz esses fotoassimilados, eles voltam para essas células azulzinhas, que são o floema. Vocês estão conseguindo ver as células azulzinhas que são o floema? Eu estou tentando mostrar com o mouse, mas eu não sei se está aparecendo aí. Está aparecendo. Então, tudo que essas células verdes produzirem de fotoassimilados na folha, elas vão encaminhar para o floema, para esses tecidos azulzinhos, são os feixes azulzinhos. E aí, essa folha vai mandar esses fotoassimilados para aquela folhinha nova que está crescendo, para a semente, para o fruto, para a batata que está formando tubérculo lá na raiz. Entendeu? Então a parte aérea produz os fotoassimilados e manda para os tecidos que precisam desses fotoassimilados de carbono, né? Bom, partindo daí, eu vou voltar lá naquele slide da via glicolítica e mostrar o quê? Eu voltei para o slide 8 aqui. Vamos supor que eu vou falar dessa... Eu estou mostrando o mouse nessa folhinha mais nova no ápice da planta. É uma folhinha nova, tá? Que ela vai estar recebendo das folhas mais velhas. As folhas mais velhas produziram os fotoassimilados, produziram... Aí eu vou acrescentar mais uma coisa. Os carboidratos, quando uma folha madura de uma planta produz os fotoassimilados e ela quer mandar carboidrato para uma folhinha nova, igual essa daqui da figura, ela vai mandar na forma de sacarose. Porque, gente, o ser humano transloca glicose no sangue. A gente, quando fica chapado, não vai no hospital tomar glicose na veia para passar o efeito do álcool. A planta, o sistema vascular dela de translocação de fotoassimilados é o floema. Só que o floema não transloca glicose nem frutose. Ela transloca a sacarose, que é a união das duas, glicose e frutose. Então essa folha madura aqui, que está com esse monte de setinha preta, ela vai produzir sacarose, vai colocar naquele feixe azulzinho que é o floema, ele vai sair dessa folha madura e vai subir até essa folhinha nova que está lá na ponta da planta.
Então, essa folhinha nova vai estar recebendo pelo floema a sacarose. Beleza? Folha madura produziu fotoassimilados e mandou para a folhinha nova na forma de sacarose, via floema. Agora nós vamos voltar lá naquele slide da via glicolítica. Está aqui, ó, slide 7. Notem que lá no alto à esquerda está escrito assim, ó, storage, que é armazenamento, transporte de floema, floema transporte. Ou seja, essa sacarose, onde eu estou mostrando o mouse aí, ó, a sacarose, ela veio de onde? Até ela chegar no citosol dessa célula de uma folhinha nova. Essa sacarose veio transportada pelo floema de uma outra folha. Entenderam isso daí? Sim. Entendi, professor. Por isso que eu gosto de explicar isso, para a gente entender da onde que está vindo as coisas. Né? Porque eu vou entrar a falar de um metabolismo em uma célula, mas eu tenho que ter a visão do todo. Da onde veio essa sacarose? Né? Então ela veio via floema de outra folha. Descarregou aí na célula e agora essa sacarose ela vai entrar na via glicolítica. Aí ela precisa ser quebrada em hexose-fosfato, que é a glicose e a frutose. Então, o ponto diferencial de célula vegetal e animal é o que eu acabei de dizer. Para a célula vegetal, a via glicolítica começa com a sacarose, que vai ser quebrada em glicose e frutose. E aí, a glicose vai seguir todas as reações da via glicolítica. Ah, Leandro, mas e a frutose? O que acontece com a frutose? Lembra quando a gente viu nas enzimas que daquelas 6 classes de enzimas, existia uma classe que chamava isomerases? Então, a isomerase, ela transforma uma molécula, no caso aqui, a frutose, que é uma acetona, isomeriza ela para aldeído, que é glicose. Então, uma enzima transforma a frutose em glicose. Então, sacarose quebra em glicose e frutose. Aí eu tenho uma glicose e uma frutose. Essa frutose se transforma em glicose. Então, na verdade, eu vou ter 2 glicoses. Ok? Então, uma sacarose me produz, na sequência, o equivalente a 2 glicoses. Agora, e na célula animal? A célula animal não tem sacarose sendo translocada no sangue. Tem glicose. Então, a glicose chega numa célula do nosso músculo, pelas nossas veias, e entra na célula, entra no citosol e começa a via glicolítica já na forma de glicose. Perceberam essa diferença, gente? Animal já começa com glicose, porque o sangue transloca a glicose. Vegetal é sacarose que é translocado no floema. Então ela tem que ser quebrada ainda em glicose e frutose. Entenderam isso daí? Vamos? Por enquanto, sim. Tá indo. Beleza. Agora, o processo é basicamente o mesmo, tanto em animal como vegetal. A partir do momento que eu tenho glicose, todas essas reações que estão aqui, ó, triose, fosfato e ácidos orgânicos, vão ser idênticas. Então, uma hexose tem 6 carbonos, uma triose tem 3. Então, gente, uma glicose pode formar 2 trioses. Tá? Então, uma glicose vai ser quebrada em 2 trioses. Essa triose é quem? Gliceraldeído e dihidroxiacetona. E esse ácido orgânico que está aqui embaixo? É o piruvato, que é o ponto final da via glicolítica. Piruvato. Então, a via glicolítica, na verdade, ela pega uma hexose
que no caso aí, vamos falar da glicose, e transforma a glicose em 2 piruvatos. Glicose tem 6 carbonos, piruvato tem 3. Então, uma glicose forma 2 piruvatos. Tá? Então, 6 carbonos se quebram em 2 piruvatos. Cada piruvato tem 3 carbonos. Então, a via glicolítica, ela na verdade, ela transforma a glicose em piruvato, um ácido orgânico, tá? No citosol. Claro que nós temos 10 reações desde a glicose até piruvato. Aqui só tem um resumo. Nós vamos ter 10 reações de glicose até piruvato. Beleza. Nessa via glicolítica, gente, note que da palavra ácido orgânico está saindo uma setinha que está indo lá para a mitocôndria, mostrando NADH, no quadradinho amarelinho, NADH. Ó, uma setinha que sai de ácido orgânico e vai para a mitocôndria na forma de NADH. Não é o ácido orgânico que está produzindo NADH, é a via glicolítica, tá? A via glicolítica produz NADH, tá? Ele tem elétrons, ou seja, durante essa transformação da hexose, da glicose, em piruvato, o metabolismo celular extrai elétrons desses carbonos e coloca na forma de NADH, tá? Então, lembra lá no começo que eu falei que o processo de respiração, ele envolve oxidação e redução? Então, a respiração, ela vai tirar a energia desses carboidratos, da sacarose, da glicose, da frutose, da triose, do piruvato. Tirar energia desses carboidratos. Os carboidratos não são a fonte de energia. Não falei, o amido no vegetal vai ser a fonte de energia, né? No animal, o glicogênio. Então, eles vão ser a fonte, o substrato reduzido que tem o elétron. Então, o processo respiratório tira elétrons das reservas e forma NADH, ATP e moléculas intermediárias. No caso aqui, eu estou dando foco no NADH. Depois a gente fala para onde vai esse NADH, né? Que a setinha dele está mostrando aí que ele vai para a mitocôndria. Beleza. Agora, dentro dessa via glicolítica no citosol, tem outra setinha aí mostrando a produção de ATP. Tem reações específicas que vão produzir ATP. Mas o ATP, vocês percebem que aí, dentro da via glicolítica, não tem a palavra hexose-fosfato, triose-fosfato? O P, a letra P, significa o fósforo. Então, essas hexoses, essas trioses, o processo respiratório vai tirar esse fósforo delas para formar o ATP. Tá? Então, a via glicolítica vai formar o NADH e ATP. Percebam a função do processo. Eu estou utilizando uma fonte de energia, sacarose, glicose. Estou tirando elétrons dela, NADH. Estou tirando o fósforo das moléculas, formando ATP. Tá? Então, durante o processo respiratório, eu estou extraindo a energia das reservas. Beleza. Agora, notem que do lado esquerdo, dentro de um quadradinho azul, está escrito assim, ó, pentose fosfato pathway, via das pentose fosfato. Então, gente, quer dizer que, note que sai uma setinha preta da palavra hexose fosfato. Dentro da via glicolítica, a hexose fosfato é desviada, é encaminhada para outra via respiratória,
que é das pentoses fosfato. Qual a função dessa via? Produzir NADPH, que está aí dentro do quadradinho amarelo. NADPH difere do NADH por causa do fósforo que tem na estrutura. NADP, o P é de fósforo. Então, dentro do citosol, eu posso ter a produção de NADPH. E dentro do citosol, eu tenho a produção de NADH. Um é via glicolítica, o outro via das pentoses fosfato. Ah, mas para que serve isso? As enzimas citosólicas vão usar esse NADH ou o NADPH para fazer as suas catálises, as suas reações enzimáticas que dependam de elétrons. Então, o NADP e o NADH são fonte de elétrons para as enzimas fazerem suas reações enzimáticas no citosol. Então, eu extraí os elétrons das reservas, armazenei no NADPH e no NADH. E as enzimas podem usá-los como fonte de elétrons para suas reações. A via das pentoses fosfato também produz a ribose 5-fosfato, produz eritrose 4-fosfato, produz alguns intermediários, algumas moléculas, que a via glicolítica não produz. Então, ela é extremamente importante por causa da ribose, que vai fazer parte do DNA e do RNA. E a via glicolítica não produz isso. Então, é uma demonstração da versatilidade que o metabolismo celular apresenta no citosol. Via glicolítica e pentose, as duas ocorrendo ao mesmo tempo, tudo misturado. Gente, o citosol é uma massa líquida. Essas moléculas estão todas misturadas com as enzimas, com o NADH, o NADPH, tudo misturado no citosol. Mas as coisas vão acontecendo junto, ao mesmo tempo. Isso faz parte do processo respiratório celular. Beleza. Então, a gente depois vai ver mais detalhes da via das pentoses e da via glicolítica. Agora, vamos para o plastídio, que é essa estrutura à direita que está dentro desse quadrado aí. Ó. Então, vamos supor que eu tenho um cloroplasto aí. Então, eu estou falando de uma folha. Se eu estou falando de uma folha, esse plastídio é um cloroplasto. Note que dentro do plastídio tem a via das pentoses fosfato também, em azulzinho aí, ó, quadradinho azul. Então, a via das pentoses, ela pode ocorrer no citosol e no plastídio, dentro do cloroplasto. Pode ocorrer. Por quê, Leandro? Porque dentro do cloroplasto, a via das pentoses ocorrendo vai formar NADPH, que vai ser usado pelas enzimas dentro do cloroplasto. Tá? Agora, note que dentro desse plastídio está escrito assim, ó, fotossíntese. Achem aí, eu estou mostrando com o mouse. Fotossíntese. Então, vamos imaginar que esse cloroplasto, durante o dia, vai estar fazendo fotossíntese, pegando o CO2 da atmosfera e transformando em triose fosfato, que é o gliceraldeído e a dihidroxiacetona. Vocês estão acompanhando isso aí? Fotossíntese, triose fosfato? Sim. 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 Beleza. Então, olha só como que a gente vai juntar uma coisa com a outra. Eu estou falando de respiração e fotossíntese ao mesmo tempo, gente. Graças aos diferentes compartimentos que a célula tem. O citosol está respirando, consumindo as reservas. E o plastídio está produzindo a reserva. Porque a fotossíntese vai produzir triose. Se eu junto duas trioses, eu formo uma hexose. E a hexose pode ser quem? A glicose que está escrita aí, que está armazenada na forma de star, ó, amido. Esse quadradinho mais rosado aí é amido. Então, a fotossíntese e o cloroplasto produziram triose, hexose e amido. Notem que sai setinha da triose para o citosol e da hexose para o citosol, vocês estão vendo? Ou seja, o cloroplasto
antes de formar amido, ele já pode mandar triose para o citosol ou mandar hexose para o citosol. Por quê? Essa hexose e essa triose são os carbonos que ela pegou da atmosfera, o CO2. No processo fotossintético, transformou isso em carboidrato e mandou para o citosol, para a via glicolítica respirar, consumir essas reservas, gente. Então o processo é muito perfeito. O cloroplasto está produzindo o carboidrato e imediatamente ele pode mandar para o citosol. Ou então armazenar essas trioses e hexoses na forma de amido. Leandro, mas para que ele vai armazenar isso na forma de amido? Primeiro, a fotossíntese vai ocorrer durante o dia. Note que o amido está mandando os carboidratos para o citosol, para a via glicolítica. E quando chegar à noite, minha gente? Respiração, pessoal, é um parênteses agora, tanto para animal como para vegetal. O processo respiratório não para. Na hora que a gente deita na cama e vai dormir, e a planta, quando ela para de fazer fotossíntese, que escurece o dia, né? A respiração não para, não. E aí? Quem que vai mandar triose e hexose para o citosol se a fotossíntese parou de pegar o carbono da atmosfera? Aí que entra o amido. O amido que o cloroplasto armazenou durante o dia, a planta vai usar ele durante a noite e vai quebrar esse amido. Mais uma vez, qual é a molécula que compõe o amido? Pergunto para vocês. Vamos, gente, é rápido. Qual a molécula que compõe o amido? De que é composto o amido, gente? Vamos? Glicose? De glicose? Isso! Fala para mim, eu quero ouvir vocês falar. Isso aí, muito bem. Amido, glicose. Então, o que a planta vai fazer durante a noite? Vai pegar esse amido e quebrar em hexose. Por isso que eu estou perguntando para vocês do que é formado o amido. Glicose. A glicose é o quê? Uma hexose. Eu não quero que vocês fiquem perdidos vendo essas palavras aí e não saber do que nós estamos falando. Nós estamos falando de glicose. Então, o amido vai ser quebrado durante a noite em várias moléculas de glicose. Essa glicose pode ser mandada para o citosol, do jeito que vocês estão vendo aí, ou ela pode ser quebrada em triose e mandada para o citosol. Então, durante a noite não tem fotossíntese, mas tem o amido que o cloroplasto armazenou durante o dia com a fotossíntese. Então, a respiração durante o dia tem quem mantenha ela funcionando porque a planta está fazendo fotossíntese. E durante a noite tem o amido que ela armazenou, que vai ser enviado para o citosol. Então é isso que eu quero que vocês entendam. A respiração não para, ok, mas para ela não parar, ela precisa de ser como é que fala? Tem que fornecer os carboidratos para a via glicolítica não parar. E a planta consegue fazer isso. De dia, fotossíntese, de noite, o amido. Então a via glicolítica não para, graças a essa combinação do cloroplasto com o citosol. Agora, e se esse plastídio fosse uma célula da raiz? Como que ocorreria essa alimentação de carboidrato? Como é que eu vou mandar carboidrato para uma célula lá da raiz? Vamos pensar de novo. Por isso que eu falei que eu ia demorar nesse slide, porque eu gosto de explorar ele para vocês entenderem a coisa. Volto aqui para o slide da planta. Imagine essa folha que está cheia de setinha preta, que é uma folha madura. Ela está capturando CO2 da atmosfera, fazendo fotoassimilados. Triose, hexose, glicose, frutose, juntou os dois,
Formou sacarose, vai mandar essa sacarose via floema lá para a célula da raiz. Aí, essa célula da raiz vai receber essa sacarose, vai quebrar ela em glicose e frutose e vai começar a fazer o processo da via glicolítica. Mas e durante a noite? Eu não acabei de falar que a folha armazena amido durante o dia para usar ele durante a noite? Então, durante a noite, esse amido da folha madura vai ser quebrado da mesma forma, só que vai ser enviado para o floema, não vai enviar direto para o citosol. O amido vai quebrar em glicose e frutose e vai para o floema para enviar essa sacarose para a célula da raiz. Tá? Então, a folha mantém o processo respiratório durante o dia com a fotossíntese e à noite com o amido que ela armazenou. E aí manda lá para a célula da raiz para fazer o processo da via Professor, glicolítica. Oi. ela manda tanto para a raiz como para a folhinha nova lá? Isso aí. Por Tá isso que bom, a, então. por isso que a planta tem uma parte aérea, né, grande, né, tem muitas folhas para ela poder atender os frutos e a raiz e as folhinhas novas que vão crescer. A parte aérea de qualquer planta, da soja, do feijão, de uma árvore, ela vai ter que se dividir entre esses drenos. A gente chama de dreno, né? Uma folhinha nova é um dreno, um fruto que está crescendo é um dreno, a raiz é um dreno, porque ela não faz fotossíntese, mas ela precisa de carboidrato. Para ela manter a respiração, produção de ATP lá no sistema radicular, ela precisa de carboidrato. Então são os drenos que a planta tem. Né? Então a parte aérea tem uma função importantíssima nisso. Mandar carbono para os seus drenos, né? Para o sistema radicular. Porque a raiz não faz fotossíntese, então ela tem que receber esses fotoassimilados tudo pronto. Para a gente ver a via glicolítica lá na raiz, é porque esse carboidrato veio pelo floema, na forma de sacarose. Que a raiz não tem como fazer fotossíntese. Né? Então, isso que eu me preocupo com vocês entenderem, sabe? Pensar, a gente sair da célula e pensar na planta como um todo, para a gente poder relacionar as coisas. Beleza. Bom, aí, gente, a gente viu a atuação do cloroplasto, se fosse na folha, né, esse plastídio aí. Se fosse na raiz, seria um amiloplasto, né? Eu falei que a folha manda os fotoassimilados pelo floema lá para a raiz. Beleza. Mas a raiz, ela pode ter esses amiloplastos, né? A folha tem o cloroplasto, a raiz tem o amiloplasto. Então ela pode ter essa reserva de carbono lá na raiz também. Essa reserva de amido lá na raiz. Então a planta ela vai trabalhar com todas as opções que ela tem. Seja a parte aérea mandar o fotoassimilado para a raiz, ou os amiloplastos, né, que já estão armazenando amido na raiz, já podem servir de fonte de carbono para a raiz fazer via glicolítica também. Beleza. Então a gente explorou o citosol com a via das pentose, via glicolítica e o plastídio, né? Agora, e a mitocôndria? Aonde que entra a mitocôndria nessa história? É a parte de baixo do slide aí, ó. Note que o ácido orgânico da via glicolítica, que é o piruvato, ele é encaminhado para a mitocôndria. Tem um círculo que está escrito aí, ó, citric acid cycle, ó, ciclo do ácido cítrico. É o ciclo de Krebs. O ácido orgânico piruvato, ele vai ser encaminhado para o ciclo de Krebs. Por quê, gente? Porque a via glicolítica, ela não consegue extrair todos os elétrons, todas as energias que os carboidratos têm. É como se assim, o carboidrato tem 100% de energia. A via glicolítica só consegue extrair 25%. Os outros 75% é a mitocôndria que vai conseguir extrair a energia que está naquela reserva, né, no carboidrato.
Então, a via glicolítica produz o ATP e o NADH, mas ainda tem carbono para ser queimado. Para terminar essa oxidação, eu tenho que encaminhar esse ácido orgânico, o piruvato, para a mitocôndria, especificamente para o ciclo de Krebs. Notem que do ciclo de Krebs tem uma setinha mostrando que está saindo CO2, NADH e FADH2. CO2 é quando eu digo que a sacarose foi quebrada em glicose, frutose, entrou na via glicolítica, formou o ácido orgânico, que é o piruvato, mandou para o ciclo de Krebs o piruvato, e esse piruvato de 3 carbonos vai ser totalmente quebrado e vai sair todos os CO2, né? Eu vou quebrar, eu vou oxidar esse piruvato todinho, não vai sobrar mais nada. Por isso que está mostrando a saída desse CO2. Então, essa opção, gente, seria a oxidação completa de uma glicose ou de uma sacarose, até CO2 e água. Isso aí é quando o metabolismo quer oxidar a molécula todinha para extrair todo o elétron, toda a energia que tem naquela reserva. Mas aí eu pergunto, você acha que toda sacarose, toda glicose vai ser oxidada todinha até CO2 e água? Vocês acham? Não, né? Isso aí é uma das opções. Vou voltar aqui atrás, aqui, ó. Vê se carrega o slide 6 aí para vocês. Eu falei lá no começo da aula que respiração não ocorre somente para produzir energia na forma de ATP. A respiração tem importância na produção dos esqueletos de carbono, dos intermediários biosintéticos, tá? Então, aquela sacarose e aquela glicose, uma parte vai ser oxidada toda até CO2 para extrair o máximo de energia e produzir todo o ATP possível. Mas outra parte da sacarose, da glicose, vai ser usada para produzir intermediários. Ou seja, é porque aqui nessa figura não está mostrando, mas o ciclo de Krebs, ele produz citrato, malato, oxalacetato, né? E várias dessas moléculas saem do ciclo de Krebs, saem da mitocôndria e voltam para o citosol, gente. Então, são os intermediários de carbono. O ciclo de Krebs, por exemplo, ele fornece esqueleto de carbono para produzir aminoácidos. Muitos aminoácidos precisam de juntar o grupo amino, nitrogênio, com os carbonos, né, para formar o aminoácido. E esses carbonos, muitas vezes, vêm do ciclo de Krebs. Então, nem toda glicose, sacarose, vai ser oxidada todinha até CO2 e água, não. Uma parte sim, a outra não. Tá? Dentro desse ciclo de Krebs, eu vou ter, né, nós vamos ter uma aula mais para frente para falar só dele, e vai ter a produção de muito NADH e muito FADH2. O que tem no NADH e no FADH2? Elétrons. Ou seja, o que aconteceu com o ciclo de Krebs? O metabolismo extraiu todos os elétrons possíveis e armazenou na forma do NADH e do FADH2, correto? Agora, note que esse NADH e esse FADH2 tem uma setinha encaminhando para esse quadradinho azul que está escrito fosforilação oxidativa. É a cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria. É onde a mitocôndria produz ATP. Olha as setinhas mostrando aí a produção de ATP. Do lado do ATP, tem o NADH que veio da via glicolítica também, gente. Ó. Ou seja, os elétrons que a via glicolítica conseguiu extrair e colocar no NADH podem ser encaminhados para a mitocôndria. Então, o NADH da via glicolítica do citosol entrega os elétrons para a mitocôndria.
E o NADH e o FADH2 do ciclo de Krebs também entregam seus elétrons para a mitocôndria aqui dentro, na cadeia de transporte de elétrons que a gente vai estudar ainda. Dentro dessa cadeia de transporte de elétrons que vai ocorrer a chamada fosforilação oxidativa, que é fosforilar, produzir ATP. Então, resumo geral da história. Eu peguei a sacarose lá no começo, se fosse célula vegetal, ou a glicose, se fosse célula animal. Durante a via glicolítica, eu extraí os elétrons, formou NADH, mas também produziu ATP no citosol, via glicolítica. O ácido orgânico piruvato foi encaminhado para a mitocôndria, ciclo de Krebs. Extraiu mais energia desses carbonos e formou NADH e FADH2. Agora esses elétrons vão para a cadeia de transporte na mitocôndria para produzir o quê? ATP. Então qual que é o objetivo disso aqui tudo? Mostrar que as fontes, as reservas energéticas, vão ser utilizadas durante o processo respiratório, vão ser oxidados, a célula vai extrair os elétrons dessas reservas para entregar para a mitocôndria para formar ATP e formar os intermediários que eu falei, principalmente no ciclo de Krebs. Deu para vocês pegarem essa noção, essa ideia geral do processo até aqui, gente? Acho que sim. Você pode repetir de novo esse final aí, professor? Vamos pegar aqui os elétrons. Então, olha só. A via glicolítica produziu NADH. Tem uma setinha preta aí mostrando que o NADH sai da via glicolítica e vai levar os elétrons dele lá para a mitocôndria. Isso aí é uma coisa que acontece. Ou seja, a via glicolítica extraiu elétrons das reservas e colocou no NADH. E manda esse elétron para a mitocôndria. Ok. Aquele ácido orgânico ou piruvato, que é o produto final da via glicolítica, foi encaminhado para o ciclo de Krebs, para a mitocôndria. Ali no ciclo de Krebs, forma-se outros NADHs e o FADH2. Então, mais elétrons foram extraídos das reservas e formou NADH e FADH2. Esse NADH e o FADH2 vão levar os elétrons aí dentro da mitocôndria mesmo, para a chamada cadeia de transporte de elétrons, onde está escrito fosforilação oxidativa em azul. Então, todo o processo respiratório ocorreu com a função de extrair elétrons dos carbonos, da reserva, e colocar na forma de NADH ou FADH2. Agora, esses elétrons são entregues aqui dentro da mitocôndria para fazer a fosforilação oxidativa, que é a produção do ATP propriamente dito. Então, todo o processo respiratório extrai elétrons das reservas, que eu comecei com sacarose para vegetal ou glicose para animal. Durante a via glicolítica e o ciclo de Krebs, a ideia é extrair elétrons das reservas e formar NADH e FADH2, que são transportadores de elétrons. Transportadores até o quadradinho azul aí dentro da mitocôndria, que é a cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria. Então, gente, o processo respiratório todo envolve tirar elétrons das reservas e levar esses elétrons para a mitocôndria para produzir ATP. Ok? Então, ali na via glicolítica, ali na parte do piruvato, ele já tinha produzido NAD e ATP. Mas aí ele Sim. tinha que produzir mais ainda para mitocôndria, era isso? Isso que eu tinha falado. Aqui, quando na via glicolítica formou o ácido orgânico, que é o piruvato, a via glicolítica não conseguiu extrair toda a energia que os carbonos tinham, sabe? É como se assim,
É como se você queimasse uma folha de papel pela metade. A folha ainda tem como ser queimada mais de forma melhor. Para me queimar essa folha melhor, eu tenho que mandar ela para a mitocôndria para terminar de queimar ela. Então, se eu for falar em termos de extrair elétrons, a via glicolítica não consegue extrair tudo que os carbonos têm. Então, quando forma o piruvato, para terminar de extrair esses elétrons, eu tenho que mandar para a mitocôndria para o ciclo de Krebs. Aí lá no ciclo, a célula consegue extrair tudo que tinha ali ainda, né, de elétrons, de energia desses carboidratos, para poder tirar o máximo possível. Por isso que vai caminhando sempre para dentro da mitocôndria. Mas é isso que eu falei. Uma opção é oxidar o carboidrato até CO2 e água, quebrar ele todinho, queimar ele todinho. A outra opção é chegar no ácido cítrico, em vez de acabar de extrair esses elétrons para formar NADH ou FADH2, é usar os carbonos para produzir um ácido cítrico, um malato, um oxalacetato e fazer outra coisa com esse carboidrato, sabe? Professor, Não oxidar ele totalmente. Fala. uma comparação boa, então, é tipo como se fosse o petróleo, né? Porque daí Isso, você avança de etapas que é para poder sugar isso, justamente tudo aquilo que ele pode disponibilizar. isso. A ideia é essa mesmo, Augusto. Essa é a ideia. Combustíveis, plástico e tudo mais, entendi. É como se fossem etapas, né? Cada etapa eu consigo extrair uma parte da energia. E eu só consigo extrair tudo se eu chegar até na mitocôndria. Professor, uma Oi. pergunta na parte da glicólise. Como que a glicose se torna um piruvato? Então, aí a gente vai ter que chegar nas reações. São 10 reações que ocorrem aí, né? Durante esse processo de quebra, eu tenho que mostrar as reações ainda. Aqui eu só mostrei um resumo, entendeu? Um resumo da história para a gente entender tudo primeiro, antes de ficar detalhando ponto a ponto, reação por reação, entendeu? Porque vão entrar várias enzimas para me pegar uma glicose, quebrar ela. Tem várias, são 10 etapas até chegar no, no piruvato. Nós vamos chegar lá ainda. Se minha garganta aguentar, vai, já é 3:10. Eu dou uma passadinha geral nas reações para não deixar vocês na mão. Eu dou uma passadinha geral. Se a gente avançar aqui, mas eu queria ver se vocês tinham entendido, pelo menos assim, pegado uma ideia geral aqui, porque todas as outras coisas que a gente vai ver agora, vai ver dentro do mito, a gente não vai conseguir ver tudo, né? Porque a gente só tem uma aula, mas por isso que eu preocupei em passar essa mensagem geral. Porque os detalhes é muito chatinho, né? Ficar reaçãozinha por reaçãozinha ali estudando. Mas quando você tem uma ideia geral, já melhora mais o entendimento do assunto. A gente viu tudo de respiração aqui agora, só que de uma forma mais resumida. O resto agora é só detalhar. Via glicolítica, via das pentose, ciclo de Krebs, cadeia de transporte elétrico. É só detalhar agora os pontos chaves, né? Mas eu posso dar uma passada nas reações para vocês. Esse esquema aí seria o mesmo esquema também para célula animal? Sim. Só que célula animal você não teria fotossíntese, não teria nada disso, né? E não teria sacarose. Os esquemas que estão Seria aqui, a que eu vou glicose. mostrar, vai ser da glicose. Deixa eu mostrar aqui para você ver. Ó. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar uma aguinha, minha água acabou aqui, rapidinho eu já volto. Voltei.
Todo mundo tá vendo esse slide aí, ó? O 10? Sim. Sim. Isso aí é uma visão da via glicolítica em célula animal. Note que a primeira molécula que está lá em cima é uma glicose, ó. Glucose, é porque está em inglês, ó. Mas é a glicose. Então vamos imaginar como é que essa glicose chegou aí. A célula animal. Tanto nós como os outros animais, a gente vai nos alimentar, né? Imagina que a gente comeu arroz, macarrão, cheio de carboidrato, vai para o nosso sistema digestivo, né? O intestino absorve, coloca no sistema circulatório, né? E as veias vão levar até o tecido muscular essa glicose, né? Pelo sangue. Quando chega na célula, essa glicose é descarregada dentro do citosol. Então veio pelo sistema circulatório sanguíneo. Por isso que eu falei, quando eu vou falar de planta, eu vou falar de floema, né? A sacarose se movimenta pelo floema. Nos animais vai ser via sangue, né? Nas veias. E aí dá para você ver direitinho, ó. A glicose sendo transformada em glicose 6-fosfato. Gasta-se uma molécula de ATP e o fósforo do ATP é encaixado no carbono 6 da glicose. Note que do lado direito tem a estrutura das moléculas. Ó. A primeira molécula é uma glicose sem fósforo, com anel fechado, né, a estrutura dela. Note quando eu transformo em glicose 6-fosfato, aparece o P, uma bolinha e um P no carbono 6. Ó. Então a glicose recebeu um fósforo do ATP no carbono 6. Qual a enzima que faz isso? Do lado da setinha da reação que faz glicose para glicose 6-fosfato, a primeira reação aí, ó, está o número 1, uma bolinha com o número 1. Aqui do lado direito tem o nome de todas as enzimas. Ó. A número 1 é uma hexocinase, ó, que faz fosforilação, tira o fósforo. A gente viu isso lá naquelas enzimas. Ó. Tira o fósforo da ATP e coloca na glicose. Então ela transforma em glicose fosfato. É aquela hexose fosfatada que a gente estava falando da via glicolítica. Deixa eu voltar aqui. Ó. A hexose fosfatada da via glicolítica aqui. Ó. Beleza? Depois que essa glicose foi fosforilada, ela é... Olha o número 2, gente. A bolinha do número 2. Qual é o nome da enzima? Fosfohexose isomerase. Ela transforma a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. A glicose é aldeído, a frutose é cetona. Então eu transformei por isomerização uma glicose numa frutose. Aldeído transformou para cetona. Agora gasta mais um ATP e a frutose 6 passa a ser frutose 1,6-bifosfato. Ele divide a molécula em duas agora, ó, uma parte azul e uma parte rosa. Tem um fósforo no carbono 1 e tem um fósforo no carbono 6. Por isso que é frutose 1,6-bifosfato. Agora essa frutose 1,6 é quebrada. Frutose tem 6 carbonos. Ela quebra em duas moléculas de 3 carbonos, que está sendo mostrado aí, ó, em azul e rosa. A molécula em azul é um aldeído, então é o gliceraldeído 3-fosfato. Pode contar aí que tem 3 carbonos, o fósforo e o carbono da direita da extremidade, ó, tem dupla O e uma simples com hidrogênio, é o aldeído, gliceraldeído. E o rosinha de baixo é a dihidroxicetona, ó,
O segundo carbono, no carbono do meio, os 3 carbonos aí, ó, o do meio tem uma dupla ligação com o oxigênio. Então, aldeído e cetona. Então, eu peguei aquela glicose, fosforilei, essa glicose transformou, isomerizou ela para frutose, fosforilou ela de novo e quebrou em 2 moléculas de 3 carbonos, o gliceraldeído e a dihidroxiacetona. Só que aí tem um detalhe. A via glicolítica só continua na forma de gliceraldeído. Então, esse gliceraldeído que foi formado, que é o que está em azulzinho, ok, ele já está pronto. Mas a dihidroxiacetona, ela tem que ser transformada em gliceraldeído. Ela precisa ser isomerizada. Porque os dois têm 3 carbonos. Só que um é cetona, o outro é aldeído. Então eu tenho que transformar essa dihidroxiacetona em gliceraldeído. Então a enzima que faz isso é a número 5, triose fosfato isomerase. Então, pessoal, note que nessa figura, a parte de baixo agora, que é a figura B, eu tenho gliceraldeído 3-fosfato e na frente dele, entre parênteses, tem o número 2. Por quê? São 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, tá? Todo mundo entendeu até aí? Sim, professor. Sim, professor. Então pode olhar que todas as reações aí para baixo tem o número 2 na frente da molécula. Porque é tudo dobrado. Tudo ocorre 2 vezes. Então, na verdade, aquela glicose de 6, agora são 2 moléculas de 3. São 2 trioses que vão terminar o processo da via glicolítica. A primeira fase, que é a parte de cima, a letra A, são 1, 2, 3, 4, 5 reações aí, né? A gente chama de fase preparatória. Há o consumo de 2 moléculas de ATP e a preparação, né, as transformações da glicose em trioses. Agora, a parte de baixo, que é a figura B, a gente chama de fase de pagamento. A primeira é preparação e a segunda, pagamento. Por que pagamento? Porque agora vai produzir ATP ao invés de consumir. Além de produzir NADH também. Tá? Então, de forma mais superficial aqui, ó, o gliceraldeído 3-fosfato, né, as 2 moléculas, elas vão receber fósforo, que está escrito aí, ó, 2PI. Por isso que o gliceraldeído 3-fosfato se transforma em 1,3-bifosfoglicerato. O gliceraldeído 3-fosfato não tem fósforo. Pode olhar a estrutura dele aí, ó. Não tem fósforo. Tem um fósforo, desculpa. O gliceraldeído 3-fosfato tem um fósforo na estrutura. Quando entra essa molécula de PI, ele ganha mais um fósforo aqui, ó, na estrutura dele. Por isso que ele chama 1,3-bifosfoglicerato. Tá? É só olhar o desenho aí que está mostrando os 2 fósforos dele, bifósforo. E nessa reação aí ocorre a formação de 2 moléculas de NADH. É um NADH para cada triose. Então são 2 NADH. Esse NADH aí, deixa eu voltar lá na figura inicial, é esse NADH aqui, ó. Estão vendo? Onde eu estou mostrando o mouse, o NADH que veio da via glicolítica? Estão vendo aí, gente? Sim, senhor. Então, ó, esse NADH da via glicolítica é essa reação que eu estou mostrando aqui, ó, no slide 10.
É esse aí. Vai ser usada na fosforilação oxidativa. Isso. O elétron dele pode ser enviado lá para a mitocôndria. Porque aqui está ocorrendo no citosol. Agora, essa molécula de 1,3-bifosfoglicerato vai perder um fósforo desse. Por isso que ocorre a formação de ATP. A gente chama de fosforilação em nível de substrato. Eu tiro o fósforo do substrato. E o que sobra? 3-fosfoglicerato. A molécula agora volta a ter um fósforo só, porque um deles foi tirado para formar ATP. E tudo é dobrado, né? Então são 2 ATPs. Então aqueles ATPs que são formados na via glicolítica, a primeira reação está aqui. Agora o 3-fosfoglicerato é transformado em 2-fosfoglicerato. Ou seja, o fósforo só muda de posição. Muda do carbono 3 para o carbono 2. Não tem diferença, é só mudou a posição do fósforo na molécula. Do carbono 3 para o carbono 2. E aí fica 2-fosfoglicerato. Esse 2-fosfoglicerato é transformado em fosfenolpiruvato, que é o famoso PEP. 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 Fosfenolpiruvato. Esse fosfenolpiruvato, como são 2 moléculas, vão formar agora 2 piruvatos. E vai ocorrer a saída do fósforo. Note que o fosfenolpiruvato tem um fósforo no carbono do meio aí, ó, no carbono 2. Ó. Esse fósforo vai sair. E o piruvato não tem fósforo nenhum. Pode olhar na estrutura dele aí, não tem fósforo nenhum no piruvato. Por quê? Esse fósforo saiu para fazer a formação do ATP, que é a outra reação de fosforilação em nível de substrato. Tirei o fósforo do substrato para formar ATP. Então, essa pergunta que vocês tinham feito, como é que a glicose é transformada em piruvato? Envolve essas 10 reações aí, com as 10 enzimas, todas aí consumindo 2 ATPs lá em cima e produzindo aqui embaixo 4 ATPs. São 2 ATPs em cada reação dessa. Então, eu tenho produção de 4 ATPs. Aí tem uma coisinha básica que todo mundo fala, que é qual é o saldo líquido de ATP na via glicolítica? Ora, se foram consumidos 2 ATPs lá em cima, e aqui embaixo produziu 4, então 4 menos 2, o saldo é 2. Saldo líquido de 2. E qual o saldo líquido de NADH? 2. Ficou claro isso, gente? O saldo gastou 2, produziu 4. Ficou claro? Bom, Sim, professor. Beleza, pessoal. Então, o resto aqui agora é só detalhamento. Eu vou parar aqui